Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Trabalhador. Que bom contar com a sua companhia na noite desta segunda-feira. E hoje nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância e que tem se tornado cada vez mais frequente: a violência contra a mulher. Como os sindicatos pretendem ajudar as mulheres vítimas de violência? E nós vamos também explorar mais esse assunto, falar sobre feminicídio, falar sobre dar dicas, como as mulheres podem denunciar, se defender. E quem me ajuda na condução do programa hoje é o meu parceiro de toda semana, o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que nos assistem. Vamos começar mais uma semana com um assunto muito delicado, mas esse assunto precisa a população ter consciência. Hoje é segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026, e o programa Voz do Trabalhador já começou. Como falado na abertura do programa, hoje a gente vai debater um assunto muito importante, que é a violência contra a mulher. Porque ser mulher no Brasil tem sido cada vez mais difícil. Afinal, quantas vezes você viu notícias sobre a violência e a morte de mulheres por seus maridos, ex-namorados, ou viu relatos de abusos no transporte público, no trabalho? Nos últimos meses, essas denúncias elas têm se tornado cada vez mais frequentes. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, lá em 2013, o Brasil já ocupava o 5º lugar num ranking de 83 países onde mais se matam mulheres. A média era de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres e 30% dos crimes ocorreram nos domicílios. Além disso, uma pesquisa do Datasenado de 2013 revelou que 1 em cada 5 brasileiras assumiu que já foi vítima de violência doméstica e familiar provocada por um homem. E quem vai nos ajudar hoje a debater mais sobre esse tema é o delegado seccional, Dr. João Lafayette Sanches Fernandes. Ele que tem 30 anos de carreira e lidera a Delegacia Seccional de Catanduva, que abrange não só Catanduva, mas também 9 cidades vizinhas, desde agosto de 2024. Ele iniciou o seu trabalho como delegado de polícia em 1994, trabalhou em São Paulo, na Corregedoria da Polícia Civil. Depois ele foi para São José do Rio Preto, e antes de vir para Catanduva, ele era titular do 1º distrito, que engloba a área central, a zona sul e parte da zona norte da cidade. Dr. Lafayette, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar presente aqui no programa Voz do Trabalhador. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, viu? E para mim é um prazer e uma honra poder aqui em nome da Polícia Civil de São Paulo, estando aqui em Catanduva, poder fazer esse bate-papo e ter a oportunidade de orientar, de esclarecer alguma dúvida de um tema tão importante e tão relevante. Esses números que foram falados hoje, a tendência é que com esta informação, não que os números aumentem, mas que as pessoas possam buscar os seus direitos e não deixar que certas atitudes, principalmente masculinas, no âmbito tanto do trabalho quanto da parte domiciliar, venham a acontecer. Então, estamos à disposição. Quem eu gostaria de ter trazido junto, mas não pude dessa vez, seria a delegada da mulher aqui de Catanduva, a doutora Maria Cecília, que brilhantemente está à frente da delegacia aqui da DDM de Catanduva há tantos anos, e dizer que é uma delegacia, uma das mais importantes do estado de São Paulo.
E também outras novidades aí que eu gostaria de falar ao público também nessa noite. O espaço está aberto. Mas vamos começar aqui com uma pergunta. Como é que o senhor, Dr. Lafayette, avalia o cenário atual da violência contra a mulher em Catanduva e na região? Então, como já havia dito, esses números eles dizem respeito em virtude da forma em que está sendo vinculado. Quanto mais mulheres saberem dos seus direitos e denunciarem, mais o poder público pode ajudá-las. A polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, eles podem estar juntos com essas pessoas que sofrem essas violências domésticas. A violência doméstica, ela surgiu agora? Ou antigamente já existia a violência doméstica? Os nossos estudos dizem respeito que ela já existia, só que ela não era denunciada. Ela às vezes era uma violência que ocorria no âmbito doméstico, ficava ali, a mulher ficava sofrendo abusos de todas as formas e não sabia como que ela poderia pedir socorro. E hoje não, hoje ela está se informando mais, hoje as pessoas estão mais atentas a estas violências e o poder público tem oportunidade de que, ficando sabendo dessas violências, agir e proteger antes que um mal maior venha a acontecer. Boa noite, doutor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra recebê-lo aqui no nosso estúdio. Quais tipos de violência são mais frequentes hoje? É física, psicológica, patrimonial? Olha, a violência, todas essas que o senhor já falou e outras ainda que já estão mais ligadas até aos meios eletrônicos, né? A internet, ao WhatsApp, ao computador, a mídia, né? Que hoje está tão em evidência. Nós estávamos numa reunião esses dias, nós vamos até marcar com a Secretaria da Educação, com a Secretaria do Trabalho e com a Secretaria da Saúde, para que a gente comece a fazer um trabalho aqui em Catanduva, em região, preventivo. De que forma? Vamos lá. Todas essas formas que o senhor falou são violências contra a mulher, domésticas ou no âmbito de trabalho ou no âmbito social, né? Hoje o assédio, ele não ocorre só dentro de uma empresa, e não só dentro do trabalho em si, ele pode ocorrer no seu transporte coletivo, pode transcorrer numa boate, num barzinho, em outros locais, ou seja, tudo aquilo em que a mulher não deseja, como diz, não é não. Quando a mulher não deseja uma aproximação masculina, ou às vezes até de outro gênero, porque a violência ela também não está só entre o gênero masculino e o feminino, ela também pode ocorrer entre os gêneros feminino e feminino, masculino e masculino também, né? Isso é importante dizer, né? E a lei ela abraça todos esses tipos de violência. Mas voltando, nós estamos procurando fazer um trabalho preventivo, ou seja, nós vamos chegar na Secretaria da Educação para que a Secretaria da Educação converse com os professores da rede pública, municipal ou estadual, para que se dentro desse ambiente estudantil for vislumbrado uma violência contra a mulher, que os professores, os educadores estejam preparados em observar, em identificar essa violência e comunicar aos órgãos públicos. Na parte do trabalho, para que todas essas partes que cuidam do bem-estar do trabalhador, né? Em todas as áreas, que englobam todas as áreas, eles cada dia mais informarem a esses trabalhadores sobre as violências que podem ocorrer. No caso, nós estamos tratando de violência contra a mulher. Quais são as violências que a mulher pode vir a sofrer? Então vamos lá. Não é só aquela violência física.
hoje também é uma violência emocional, psíquica. Ela pode ocorrer uma violência de ela ser perseguida, ela pode ocorrer uma violência de ela ser molestada com palavras, com gestos, pode ocorrer uma violência através de um WhatsApp, de um e-mail, de uma figurinha que foi postada para a mulher de uma forma totalmente indevida, em que ela se sentiu mal, que ela se sentiu invadida. Então, todas essas formas, hoje nós temos o crime de stalking. O que é o stalking? É aquela perseguição. Às vezes a mulher sai do trabalho e tem alguém a perseguindo, que vai até onde ela mora, que fica perseguindo no andar pela rua, que fica nas perseguindo redes sociais, né? Nas redes sociais. Esse crime de stalking muito traz da modernidade agora. Então tudo isso é crime, tudo isso a mulher pode se valer dos órgãos públicos, no caso, denunciar à polícia, para que ela tome as providências cabíveis. Voltando ainda, então esse é um trabalho que nós pretendemos realizar aqui na nossa região, para que todos esses órgãos estejam unidos, porque a violência contra a mulher não é somente um caso de segurança pública. Todos os outros órgãos devem estar juntos para evitar que esses crimes, que essa violência venha a acontecer. Então nós falamos na parte de trabalho, falamos na parte de estudos, falamos na parte de saúde também. Às vezes a mulher chega a um hospital e quem a atende vislumbra, olha, aqui pode ter um caso de violência. Qual? Já falamos, específica, física, né? Então, esse educador de saúde, que eu também digo que é um educador, não é? Quem está prestando serviço de saúde, ele pode identificar e acionar o órgão público, para que o órgão público possa ajudar, às vezes, aquela pessoa que não está tendo condições emocionais, ou às vezes físicas, de pedir socorro, de tal forma que a violência vem sendo colocada contra ela. Então é um trabalho que nós vamos desenvolver e peço o apoio de todos, que quando estiverem à frente dessa percepção de violência, vamos procurar uma rede de proteção à mulher. Não só a polícia, mas os outros órgãos juntos também. Doutor, vocês percebem, agora a gente passou pelo carnaval, né? Feriado do carnaval, prolongado, pessoal mais tempo em casa ou aí nos bloquinhos. Existem períodos, final de semana, feriados, em que essas ocorrências costumam aumentar? Ou a violência acontece em qualquer dia, qualquer horário? Infelizmente, ela ocorre em qualquer dia, qualquer horário, em qualquer lugar. Infelizmente, isso acontece. Pode ser que, às vezes, em virtude da aglomeração, de estar num local ou outro, pode ter uma incidência, entre aspas, maior naquele local apenas, né? Mas o que a gente observa é que, como os meios de imprensa, como as campanhas educativas, como essas ideias de não violência à mulher estão se proliferando positivamente, então as mulheres já estão indo para a rua ou já estão indo para os locais que ela tem a sua habitualidade de uma outra forma, de sabendo já os seus direitos e sabendo que aquilo eu permito, ali eu já não permito. Os homens também estão também observando que certas condutas que eles poderiam ter em outras ocasiões já não são mais aceitas nos dias de hoje. Então, como é que isso é possível? Só através da informação, só através da educação. Então, nós, graças a Deus, tivemos um período de carnavalesco muito tranquilo na nossa cidade de Catanduva, na nossa região. Não tivemos nenhum caso de relevância, né?
Agora, tivemos casos, infelizmente, ainda de violência doméstica? Tivemos. Mas só por causa do período carnavalesco? Não. Poderia ter sido qualquer outro feriado, qualquer outro final de semana, né? Não observamos, porque houve o carnaval, um aumento nos crimes de violência doméstica. Doutor, quais são os fatores que costumam aumentar os riscos de violência? Ciúmes, controle de ameaças, posse de armas, separação recente. Quais são esses fatores que o doutor mais percebe aí no dia a dia? Todos eles que o senhor já enumerou, mas a gente percebe várias formas. Pode ter por causa desse relacionamento próprio. Então nós temos aqui uma situação jurídica importante ser dita. A primeira é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, que cuida da violência doméstica contra a mulher. Então, o que ela abrange? Aquela violência que ocorre em virtude do âmbito familiar próximo, do âmbito doméstico, do âmbito de relacionamento em que as duas partes têm. Então, por exemplo, um namorado, um noivo, um marido e mulher casados ou união estável, ou seja, quando há uma proximidade de parentesco, né, ou de coabitação entre as pessoas. Então, quando ocorre esse tipo de violência, todas essas que o senhor já mencionou e outras que nós já conversamos aqui hoje, nessa noite, se eles ocorrerem, então a lei da Maria da Penha, que é conhecida por esse nome, em virtude daquela senhora que levou um tiro, ficou paraplégica e etc. Então, ela prevê uma forma de atuação da lei e medidas cabíveis em que a polícia pode aplicar ao agressor, né, para cessar essa violência, e também os outros órgãos virem a punir. Ministério Público a denunciar, o Poder Judiciário aplicando a lei penal, né, a polícia podendo atuar naquele momento para cessar aquela violência, né? Então, aplica-se ao âmbito da Lei Maria da Penha nessa convivência familiar que eu disse. E agora, quando a mulher ela sofre uma violência e não está nesse âmbito familiar, ou não está nesse âmbito de coabitação ou de proximidade, existe o crime também. Só que nós vamos aplicar outras leis, que serão as leis normais do Código Penal e das leis especiais. Mas ela não deixa de ser protegida em virtude de, não é âmbito familiar, então não vamos proteger. Não, ela é protegida da mesma forma. Só que a aplicação da lei é que nós, às vezes, aplicamos um artigo determinado de uma lei ou outro artigo determinado de outra lei. Mas a proteção existe para ambas. Agora a gente vai para um breve intervalo e já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e a gente continua debatendo sobre a violência contra a mulher. Recebendo aqui no estúdio o Dr. Lafayette, que é
delegado seccional aqui de Catanduva. E a gente vai continuar o nosso bate-papo, que está bastante interessante e tem bastante coisa para a gente falar ainda. Doutor, o que acontece quando uma mulher ela registra uma denúncia? Ela pode fazer isso na delegacia da mulher, ela pode fazer isso em qualquer delegacia, tem alguma forma de fazer isso anonimamente? Como que funciona? Olha, é muito importante a denúncia desta mulher. E é tão importante que até outras pessoas que não são a vítima propriamente dita, também podem denunciar. E isso acontece muito. Quando a mulher se sentir de alguma forma, tem alguns dos seus direitos violentados, porque seria uma violência de várias formas, como nós tratamos nos outros blocos, ela pode fazer isso pela internet, através da delegacia eletrônica. Ela registrando essa ocorrência eletronicamente, utilizando-se de um celular, de um tablet, de um computador, ela vai ingressar na delegacia eletrônica da Polícia Civil. Só digitar delegacia eletrônica já vai aparecer o ícone para que ela um registro autoexplicativo. É só ela seguir o que ali estiver, os trâmites. E quando essa ocorrência digital é feita, imediatamente ela é encaminhada para uma delegacia da mulher 24 horas, que já vai entrar em contato com essa vítima. Já vai orientar essa vítima e já vai conversar com ela para saber o que ela deseja mais e se há necessidade de uma medida protetiva. Essa medida protetiva eu gostaria de explicar depois dessa primeira orientação. Outra forma também, ela através do telefone, ligar para, como estamos aqui também acompanhados aqui do Marcelo Bernardes, né, que é do nosso setor de inteligência da Delegacia Seccional de Catanduva, que cuida do código 180. O que é? Pegar o celular, o telefone, discar 180, é um local onde pode ser feito uma denúncia, até anonimamente, né? Não querendo se dizer quem é que está denunciando, porque essa denúncia pode ser tanto própria, da pessoa ser a vítima, mas ela está denunciando e não quer já aparecer como vítima, ou quando ela sabe de uma violência e aquela vítima não está querendo denunciar por medo ou por qualquer outro motivo, então a denúncia anônima para que a polícia já fique sabendo que existe uma violência contra determinada pessoa, ela vai investigar. E sem saber quem é que denunciou. Então chegam para nós várias denúncias, a investigação é criteriosa também, não é qualquer denúncia que as medidas já vão sendo tomadas, vão ter que saber se realmente tem fundamento ou não tem fundamento, por isso que é passado por policiais experientes que vão investigar a fundo. A outra forma é ir até o plantão policial. O plantão policial, ele funciona 24 horas por dia para o atendimento da mulher. E quando ela chegar lá no plantão policial, ela vai ser recebida por uma equipe treinada também, que já identificando a violência contra a mulher, vai retirá-la daquele ambiente normal do plantão, vai levá-la para uma sala especializada, uma sala acolhedora à mulher. É chamada de sala lilás. Então é interessante, ela é toda pintada com a cor lilás, ela é com móveis diferentes, para que a mulher vítima de violência se sinta acolhida quando ela necessitar e quando ela precisar conversar com esse profissional especializado do problema que ela está sofrendo ou da violência que ela está vivenciando. Essa sala lilás, ela possui todo o equiparato físico de mobília e de forma que ela é projetada para que a mulher se sinta acolhida. Esse projeto é um projeto da Polícia Civil que tem o nome Polícia Civil por Elas.
com o brasão da Polícia Civil. E nessa sala lilás, a senhora sabia por que chama sala lilás? É isso que eu ia perguntar. Qual que é o significado da cor lilás? Por que chama sala lilás? A cor lilás, ela é de uma junção do rosa da mulher e do vermelho masculino. O rosa feminino e o azul masculino. Tu junta-se as duas cores, produz a cor lilás. Então, por isso que vem essa cor. E então ela pode comparecer lá, terá um delegado de polícia que irá atendê-la dentro, masculino ou feminino, dentro da sala lilás. E se ela desejar conversar com uma delegada naquele momento, 24 horas por dia, ela é colocada também dentro dessa sala e ela online é recepcionada por uma profissional, mulher, feminina, delegada, que vai conversar com ela, vai saber qual tipo de violência, o que está acontecendo e tomar as medidas necessárias. Então veja que tem uma forma muito grande da mulher procurar ajuda. E é importante destacar, como o doutor falou já no início, que nós temos a DDM aqui em Catanduva, né, que é uma delegacia especializada no atendimento de mulheres e tem um projeto de uma nova delegacia da mulher. Exatamente. Isso que eu havia falado são nos casos de emergência. Então, emergência, 24 horas, a Polícia Civil tem condições de acolher a mulher vítima de violência. Fora isso, nós possuímos uma delegacia que só cuida da mulher. Chama-se DDM, Delegacia de Defesa da Mulher. Essa delegacia ela é chefiada, como já falei, pela doutora Maria Cecília, uma delegada muito experiente. Ela é, na sua maioria, formada por mulheres. Também existe essa sala de acolhimento. Dentro da própria Delegacia da Mulher ainda temos essa sala de acolhimento lilás, para que a mulher possa também ser acolhida. Pra você ter uma ideia, nessa sala nós temos até uma brinquedoteca, porque às vezes a mulher não tem onde deixar a criança pequena. Às vezes está com uma criança de colo, nós temos um local ali para que ela possa trocar a criança, para que ela possa amamentar, para que ela possa esquentar alguma coisa que ela necessite. Temos também ali, para que é uma forma de que ela está com um problema. E aí nós vamos mostrar a ela que além de ajudá-la, nós estamos acolhendo. Nós estamos abraçando e tirando ela dessa violência. Se ela necessitar de um outro local para ir, a polícia também vai procurar um local para que ela possa passar a noite, para que ela possa se abrigar, para que ela possa sair daquele momento de dificuldade até que ela se reestruture novamente. Então tudo isso é papel que a polícia vem desempenhando e dentro dessas delegacias. Nós também temos um projeto que estamos aí na parte final da parte financeira, de quanto é que vai ficar os custos disso, porque é necessário para que o Estado possa dar o dinheiro para ser construído, porque tudo é através de licitações. Esse projeto é de uma nova delegacia da mulher para Catanduva, uma delegacia que vai ser um projeto piloto para o Estado de São Paulo e vai ser uma das mais modernas do Estado de São Paulo aqui em Catanduva. Nós já temos o prédio e com a ajuda aí do Poder Executivo da Prefeitura Municipal, que está nos ajudando com os projetos de arquitetura, hidráulico, elétrico que nós precisamos, para que a gente comece a construir isso o mais rápido possível, para que a mulher vítima da nossa cidade, da nossa região, tenha ainda um ambiente melhor para que seja atendido. O doutor falou algo muito importante aqui, quando se trata de uma delegada, um caso mulher, porque geralmente a vítima infelizmente não confia em todos os homens. E quando tem uma mulher, ela sempre se dedica mais, se abre mais. Inclusive, no nosso estúdio aqui também, a nossa vice-presidente do Sindicato da Alimentação, a Thelma, que está nos acompanhando, por isso que ela está como vice-presidente também, para dar também algo feminino e mostrar que o momento, a mulher pode estar em qualquer lugar. Tá? E diante disso, eu faço a pergunta para o doutor. A vítima precisa de provar
para denunciar? Qual é o lugar da mulher? Aonde ela quiser estar. Isso aí. A prova, nós temos que diferenciar duas situações, certo? Como às vezes esses tipos de crime, essas violências, às vezes elas ocorrem em às vezes um ambiente em que só está a mulher e o agressor, né? Pode ser aparentemente falar difícil de se provar. Como é que eu vou falar a palavra dele contra a minha e tal? Então, até que se prove ao contrário, toda a denúncia é investigada, é tratada e as medidas tomadas, as medidas que o nosso código, que a nossa lei determina, são executadas imediatamente. E depois nós vamos apurar, tá? Porque todo mundo também tem o direito ao devido processo legal e que de todas as denúncias sejam investigadas. Mas, em virtude dessa dificuldade, hoje a palavra da mulher tem esse poder de tirá-la imediatamente da situação de agressão que ela venha estar sofrendo, ou até no ambiente de trabalho, ou aonde ela estiver. Depois, lógico que tudo vai ser investigado, com provas e etc. todos. Mas a palavra da mulher, nesse momento, ela é de total importância. Doutor, quais as principais dúvidas quando a mulher chega para fazer uma denúncia e como que o senhor, o que o senhor diria para encorajar e dar segurança para a mulher fazer a denúncia de uma violência que ela sofreu? Eu digo que a primeira dela própria, como vítima. Não vou aceitar nenhum tipo de violência. Eu tenho o direito de ser feliz, de estar onde quiser estar, da forma que eu quiser e não ser molestada de forma alguma. Esse é pela própria vítima. E depois, ela não deixar que quem a está importunando, se está importunando ela, vai importunar outras pessoas também. Vai fazer outras vítimas, vai dar outros trabalhos. Então é uma forma de ela cessar isso. E ela tem, inclusive, não deixar que outras mulheres venham a sofrer a mesma situação que ela está sofrendo se ela não denunciar. Às vezes essa pessoa faz isso com ela, faz isso com a outra, faz isso com a outra, e que como ninguém denuncia, ele continua fazendo e fazendo mais vítimas. Então, primeiro por ela e depois pelas outras mulheres também. Doutor, quais são os cuidados imediatos que o delegado recomenda para aumentar a segurança da vítima após a denúncia? Porque às vezes a pessoa vai chegar com um comportamento diferente e o agressor vai perceber que ela está diferente. Qual o que o doutor recomenda para a vítima ficar mais com segurança? O que a própria polícia já faz quando a vítima traz essa informação à polícia, ou própria vítima, ou uma denúncia anônima, ou ainda terceiros que façam essa denúncia. A polícia conversando com a vítima, da forma de acolhimento e das profissionais que lá existem, vão perguntar a ela se ela necessita de uma medida de segurança extra, que seria chamado de medida protetiva. Se ela manifestar esse desejo, imediatamente o delegado de polícia irá fazer a representação por essa medida protetiva. O juiz decreta imediatamente a medida protetiva. Se há locais onde o juiz de direito não está presente numa comarca e só estiver a figura do delegado de polícia, eles, por si próprio, a lei determina isso e dá esse poder ao delegado de polícia de ele mesmo decretar a medida protetiva à mulher, imediatamente, para que cesse a agressão e que a coloque em lugar em que ela se sinta segura. Às vezes, em outro procurar, como eu já falei, num outro local, numa casa de apoio, uma casa-abrigo, uma outra situação para que ela não venha continuar sofrendo essas violências. Doutor, quais sinais
que indicam que um relacionamento ele pode se tornar abusivo? Olha, são vários e vários sinais. É difícil a gente falar um sinal só. Eu acredito que será que é aquele bom senso, aquele feeling da própria mulher, sabe? Todos nós, eu não falo só da mulher, eu falo do homem também, do gênero masculino, feminino. Nós temos direito de ser felizes, né? Nós temos direito de sermos acolhidos, de sermos tratados com respeito, com carinho, de uma forma afável, né? Quando a curva começa a sair, a gente percebe, pode ter certeza. E a tolerância de cada um, ela às vezes difere de um para o outro. Às vezes um é um pouco mais tolerante, o outro é menos. Mas a violência está nos dois casos. Às vezes tem pessoas que estão sofrendo violência e estão tolerando. E não querem denunciar ou por algum motivo ainda querem permanecer naquele relacionamento. Desnecessário, né? Mas ela quer. Mas quando a naturalidade já começa a destoar, a gente já percebe. E isso aí pode ser até de uma forma de educação. Às vezes a gente está num ambiente social, estamos aí em casais, por exemplo, e às vezes é um homem dando uma resposta daquelas para a mulher dele, que a gente até, nossa senhora, pela madrugada, como é que trata mal desse jeito? E às vezes a mulher aceita, ou às vezes não. Ou, às vezes a mulher, nós estamos falando de violência contra a mulher, mas às vezes a mulher também trata uma outra mulher ou outro homem de uma forma também. Então, a gente percebe. A gente acaba percebendo isso. Então, quando sai da normalidade, está dentro de um ônibus, de um coletivo, a mulher está lá trabalhando, indo para o trabalho, daí encosta um homem aqui, começa a querer ficar se esfregando, começa a ter uma atitude já inconveniente, é uma violência. E tem que ser denunciada. Tem que ir lá parar, procurar um outro, olha o que ele está fazendo, olha aqui não sei o quê, ou sozinha, para com isso. Sabe? Não pode deixar. Vamos fazer um breve intervalo, já voltamos. Fica com a gente. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O programa Voz do Trabalhador está de volta e olha que tem mais coisa para a gente debater aqui. O assunto está muito interessante. Eu espero realmente que você esteja gostando e que depois você compartilhe esse programa. Doutor, quais comportamentos já são considerados uma violência sem necessariamente a agressão física? Foi como nós conversamos nos outros blocos. Aquilo que já sai do normal, da normalidade, e a pessoa se sentir invadida, incomodada, já pode ser o primeiro sinal de uma violência que possa vir a piorar. Às vezes começa de uma forma até por uma, entre aspas, uma brincadeira de mau gosto, para que realmente vire uma violência com que até a polícia deva intervir. Mas isso que é importante, que a mulher ela fique atenta para que quando isso começar a ocorrer, ela já perceber que, olha, já estou numa situação de limite. Daqui para frente
isso pode virar uma situação desagradável em que eu vá necessitar de um auxílio que eu não vou conseguir sozinha. E aí entram as forças policiais. Doutor, o que ainda falta para reduzir os casos de violência contra a mulher? Falta política pública? Falta o que o doutor entende? Eu acho que tudo pode ser melhorado, né? A gente estava falando da educação, da família, isso não é um problema só de segurança pública. Isso é um problema de todos nós. Da sociedade, né? Da sociedade. Então, são várias partes sociais que devem intervir para que isso não venha a acontecer, né? A gente buscar realmente uma sociedade mais justa, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais acolhedora, entendeu? Para que não é só contra a mulher, mas com isso a gente vai deixar que outros crimes também venham a acontecer, né? Hoje a gente às vezes vê criança e adolescente cometendo algumas infrações que a gente tem que às vezes colocar o peso da polícia e o peso da justiça, sendo que se ela tivesse recebido às vezes uma estrutura melhor de vida, ela às vezes não estaria por esse ramo. Então a violência, ela está ligada a isso, e a violência contra a mulher, infelizmente, é uma vertente que está aumentando por causa dessa instrução que a mulher está sabendo e dizer não a ela. Eu não sei se o doutor concorda comigo, mas quando o senhor fala em estrutura de vida, não é uma questão financeira, mas uma questão de educação, princípios, valores, né? Totalmente, totalmente. A educação, os valores, ela está dentro de qualquer nível social. E a violência contra a mulher, como nós estamos tratando hoje, ela também está em qualquer nível social. Tanto no chamado alto, classe média, não acontece violência lá? Claro que acontece. Acontece aqui também? Acontece. Então você vê como é que a estrutura mal distribuída, como quando existe a falta dessa estrutura em qualquer parte social, ela é afetada, né? Eu queria fazer uma pergunta tanto para o Marcelo quanto para o doutor. Falando sobre a violência, quando ela pode atingir o ambiente de trabalho, né? A gente tem um trabalhador, uma trabalhadora que é vítima de violência. O ambiente de trabalho, ele pode ajudar a proteger a vítima? E como que as empresas, os sindicatos, eles podem agir de forma correta para acolher essa trabalhadora? Por favor. Essa pergunta, Lívia, é interessante porque na nossa federação nós já discutimos esse assunto. Inclusive nós temos nas nossas convenções coletivas de trabalho e acordo coletivo de trabalho que toda mulher que sofre violência doméstica, ela precisa abrir um boletim de ocorrência, apresentar à empresa e a empresa vai deixar ela liberada até 5 dias para resolver o problema. Porque muitas das mulheres, doutor, têm medo de perder o trabalho. Se o agressor já está agredindo ela, se eu perder esse emprego, como é que eu vou sustentar? Então ela assume esse risco, não denuncia, fica com medo mesmo. Porque eu tenho que fazer por causa dos meus filhos. Então nós já criamos isso para dar o quê? Um poder para a trabalhadora se manifestar, até mesmo está conversando com a empresa de trocar até de emprego. Se a empresa tem outra unidade em outra cidade, fazer a transferência para ficar longe do agressor. Para ela ter paz, porque se você receber uma ameaça, quando você voltar e vou te matar, que já ouvimos isso de trabalhadora, isso é muito chocante. E por isso que nós temos essa autonomia, nós temos esse respaldo dos trabalhadores para criar cláusula desse jeito e estamos trabalhando para melhorar. Para o quê? Esses agressores não podem ficar dentro da empresa como se fosse nada estivesse acontecendo. Ele tem que ser penalizado de alguma forma. Então nós estamos estudando cláusulas para isso. E queria ver se o doutor concorda com isso, o que tem a acrescentar sobre isso, doutor. Vou orientar a parte policial a que quando tiver nessa situação também passar essa informação que eu achei muito, muito relevante, né? E às vezes é uma preocupação da mulher, né, com o seu emprego, e ela até saber que ela tem essa possibilidade aí de se cuidar sem sofrer problemas no seu trabalho, né?
E a outra foi o que nós falamos também das secretarias, né, do trabalho, da educação, da saúde, para que elas, junto com as empresas, elas passem essas informações. Porque se todos os seus funcionários souberem dos seus direitos e aquilo que pode ser feito dentro de uma violência, um vai falar para o outro, um vai perceber sinais de violência que às vezes o outro não percebeu ainda, então isso vai diminuir muito essas incidências dentro do mercado de trabalho, com certeza. E o que fazer quando essa violência gera perseguição no local de trabalho ou fora do trabalho também? É crime. Isso é crime, nós já até falamos do crime do stalking, né? Se for pelos meios digitais, mas essa ameaça, essa perseguição, ela tem que ser denunciada a todo. E essa denúncia pode ser feita duas, tanto para a empresa, procurar um superior hierárquico e passar esse problema para a empresa. Porque é interessante, a partir do momento em que a empresa fica sabendo que está ocorrendo essa violência e não tomar as providências, ela acaba sendo responsável também. Né? E ela pode ser penalizada? Pode ser responsabilizada de outras formas, até civilmente, se houver algum outro tipo de desmembramento, não é isso? Então ela tem responsabilidade de que no ambiente de trabalho da qual está sob a jurisdição dela, a todos os seus funcionários estejam protegidos. Então se ela negligencia nisso, sabendo, porque às vezes o que ela vai alegar não sabia. Então é importante que fale para o superior, que diga o que está acontecendo, para que a empresa seja a primeira a tomar providência. Eu tenho certeza que, se souber, vai tomar as providências sim. E qual que é a orientação que o senhor daria para o RH, para as lideranças, como acolher essa denúncia? Exatamente. Primeiro sinal que a empresa tiver que está ocorrendo uma violência entre os seus colaboradores, ele deve tomar essas providências. Chamar, tentar estanquear, não deixar que ela se prolifere, se precisar trocá-la de local de trabalho, de setor, é muito importante. E se vê que realmente esse fato, levar à polícia e também tomar outros tipos de providência, porque é inadmissível que deixe algum colaborador sendo autor de uma violência contra a mulher. E investir no treinamento dos funcionários, né? Exatamente, para que eles possam detectar essa violência o mais rápido possível. Porque a liderança que está diretamente envolvido ali, eles têm a percepção que algo está acontecendo de errado. Então isso é muito interessante que os RHs comecem a preparar as lideranças para ter esse contato. Também não pode ter um líder também violento, tem que também fazer um balanço quais tipo de liderança que eu tenho. Porque às vezes o agressor pode ser um líder. Isso tem que tomar muito cuidado também, chama a atenção aí dos RHs. O doutor já falou de alguns canais aqui, mas eu quero só reforçar para aquelas pessoas que estão nos assistindo, quais os canais de denúncia, de apoio que o senhor recomenda, assim, bem claro, para o pessoal falar assim, faça sua denúncia tranquila que você tem seu nome, sigilo, assim, absoluto. O que o doutor recomenda aqui para nossos ouvintes? Todos esses canais, o sigilo, ele é resguardado. Desde que a mulher compareça, que ela denuncie. Se for por telefone, pode ser 180. Se for para a Polícia Militar, 190. Ela pode acionar também uma viatura da Polícia Militar, que é mais próxima. A Polícia Militar está ali, mais próxima dela, para denunciar. Ela já vai ser acolhida. Lá na Polícia Militar também tem setores de acolhimento à mulher também. Eles também são treinados. Quando o protocolo de violência contra a mulher é acionado, vem também policiais femininas atender essa ocorrência. A Guarda Municipal aqui de Catanduva também é capacitada, nós já estivemos lá conversando sobre violência, a delegada da mulher já teve também lá em setores, então eu sei do treinamento que os guardas municipais também recebem para acolher a mulher. Ela pode comparecer à delegacia de polícia que está aberto 24 horas, ela pode lá ser atendido por mulheres, pode ser atendido por uma delegada 24 horas que estará à sua disposição. E agora todos os municípios
da nossa sub-região, além da delegacia de polícia normal, dentro dela tem uma sala lilás para o atendimento específico da mulher, de uma forma que ela vai ser melhor atendida, melhor acolhida possível. Doutor, o ponto alto, digamos assim, da violência é o feminicídio? Infelizmente é quando a vida é ceivada, né? Então, quando isso ocorre, é motivo de muita tristeza, porque uma vida humana aí se perdeu e por às vezes motivos vils, né? Às vezes por gêneros, em que a mulher, em virtude de ter sido perseguida, ou ter sido por ela ser mulher, às vezes, morreu só porque por isso era mulher. Então isso é muito triste, nós não podemos deixar isso acontecer de jeito nenhum. Doutor, e existe alguma... A penalidade é maior para quando a vítima é mulher? Sim, nós temos o crime de feminicídio, que é um homicídio qualificado por a vítima ser mulher. Então a pena é maior do que se fosse num crime comum. E para encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Estamos abertos aí. Queria agradecer aqui o Novo Jornal, né? Essa oportunidade da instituição Polícia Civil mostrar o trabalho que é realizado e quais os canais que a polícia tem para poder proteger a mulher quando assim se fizer necessário. E como eu falei no início, a mulher tem todo o direito de ser feliz e não é não, e vamos juntos melhorar essa cultura que infelizmente existe com pessoas horríveis, horrendas, e que nós não podemos deixar passar de forma alguma. Doutor, quero aqui registrar também nossos agradecimentos ao doutor, em nome do nosso Sindicato de Alimentação de Catanduva, região, todos os diretores, que o senhor tem contribuído bastante nessa noite com essa entrevista. Já estou convocando aqui o Marcelo para estar conosco aqui na próxima oportunidade, a delegada também da Polícia, da Delegada da Mulher, tem um espaço aberto aqui. Quero aqui também agradecer que o senhor ajudou muito a orientar, esclarecer a população sobre um tema que está afetando diretamente a vida e a saúde dos trabalhadores. A violência doméstica contra a mulher e feminicídio, a gente não podemos aceitar essa situação. Doutor, também deixo aqui publicamente o espaço aberto para que possamos caminhar junto na construção de ações preventivas, não deixar acontecer para a gente corrigi-la, mas prevenir antes que aconteça, conscientizar a população e o fortalecimento das redes de proteção para que possamos reduzir esses casos e salvar vidas. Aqui a nossa região, nós representamos aqui os trabalhadores e trabalhadoras da cidade de Ariranha, Catiguá, Elisiário, Ibirá, Irapuã, Itajubi, Itápolis, Marapuama, Novais, Novo Horizonte, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Sales, Santa Adélia, Tabapuã, Uchoa, Urupês e Vista Alegre do Alto. Então, nós temos uma gama aqui de cidades aqui que nós representamos trabalhadores de fato e de direito e nós não queremos que nenhuma violência chegue à casa dos trabalhadores e das trabalhadoras. E reforço também que estamos atuando em essa articulação nacional, tá? Nós estamos com o diálogo de construção e convenção coletiva de trabalho junto com São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pará, Bahia e Sergipe. Porque esse tema a gente não podemos deixar aqui somente para o estado de São Paulo. Aonde tiver uma vida, nós estamos preocupados com essa vida e nós representamos os trabalhadores. O nosso compromisso também é transformar essas pautas em medidas concretas que queremos avançar nas cláusulas dos acordos de convenção coletiva de trabalho e fortalecer a prevenção e a acolhida da proteção e a correção dessa realidade dentro dos locais de trabalho e na vida das trabalhadoras. Porque combater feminicídio não é apenas uma pauta social, é uma defesa da vida, da dignidade, do direito de cada mulher viver sem medo. Mulher, seja corajosa, você não nasceu para sofrer, denuncie. E eu queria aproveitar para agradecer a presença do Dr. Lafayette aqui hoje, nessa noite. Muito obrigada
por aceitar o nosso convite e fazer todos esses esclarecimentos. Aproveito para deixar o espaço aberto aqui. Sempre que tiver alguma novidade, algum esclarecimento, a gente está aqui de portas abertas. E eu queria falar com você, mulher. Fecha aqui, Flávio. Hoje nós discutimos a violência doméstica. Um fenômeno que não distingue classe social, raça, etnia, religião, orientação sexual, a idade, o grau de escolaridade. Todos os dias somos impactados por notícias de mulheres que foram assassinadas por seus companheiros ou ex-parceiros. Na maioria desses casos, elas já vinham sofrendo diversos tipos de violência há muito tempo. Mas a situação só chega ao conhecimento de outras pessoas quando as agressões crescem a ponto de culminar no feminicídio. Quem é vítima de violência doméstica passa muito tempo tentando evitá-la para assegurar sua própria proteção e a de seus filhos. As mulheres ficam ao lado dos agressores por medo, por vergonha, falta de recursos financeiros, sempre esperando que a violência acabe e nunca para manter a violência. Muitas mulheres acreditam que suportar as agressões e continuar no relacionamento é uma forma de proteger os filhos. No entanto, eles vivenciam e sofrem a violência com a mãe. Isso pode ter consequências na saúde e no desenvolvimento das crianças, pois elas correm o risco não só de se tornarem vítimas da violência, mas também de reproduzirem os atos violentos dos agressores. A violência sofrida pela mulher é um problema social e público, na medida em que impacta a economia do país e absorve recursos e esforços substanciais, tanto do Estado quanto do setor privado. Aposentadorias precoces, pensões por morte, auxílios doenças, afastamentos do trabalho, consultas médicas, internações. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Maria da Penha, é de responsabilidade da família, da sociedade, do poder público assegurar às mulheres o exercício dos direitos à vida, à segurança, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Além disso, desde 2012, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a Lei Maria da Penha é passível de ser aplicada mesmo sem queixa da vítima, o que significa que qualquer pessoa pode fazer a denúncia contra o agressor, inclusive de forma anônima. Vale lembrar que o Ligue 180 é um serviço do governo federal que funciona 24 horas por dia, durante todos os dias da semana. Por meio desse canal, a mulher pode registrar denúncias e saber mais sobre os programas ou equipamentos disponíveis para atendê-la. O Ligue 180 também recebe denúncias, inclusive anônimas. Além disso, é possível recorrer a uma delegacia especializada no atendimento à mulher ou a delegacias de defesa da mulher. Se o município não possui esse serviço, as delegacias de polícia podem registrar as ocorrências. Em casos de emergências, quando a mulher estiver sob ameaça ou risco de morte, recomenda-se ligar para o 190. Juntos, podemos mudar realidades opressoras e construir uma sociedade mais igualitária, sem discriminações nem violência contra as mulheres. E assim a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a sua audiência. Depois, o programa vai estar lá no YouTube. Compartilhe com todas as mulheres e homens também. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Boa noite, que Deus abençoe a todos. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado.